vocês? Bora para mais um domingo de leitura bíblica. Vamos iniciar com uma oração. Pai, te agradecemos por este domingo maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Te agradecemos pela sua palavra que tem nos alimentado todos os dias. Te agradecemos pelo teu amor, Pai, pois o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a dificuldades que nós passamos, mesmo em meio aos nossos pecados e às nossas falhas, o Senhor faz questão de cuidar de nós, Pai. O Senhor fez questão de nos adotar como filhos, o Senhor nos escolheu como filhos, Pai. E esse conhecimento é maravilhoso demais para nós, Pai. O que nós queremos a cada dia é te conhecer mais, Pai, é te ouvir mais, e não há meio melhor do que através da tua palavra que o Senhor deixou para nós, Pai. Este livro maravilhoso que contém tudo o que precisamos para nos transformar, para nos mudar, para moldar o nosso caráter, para revelar o nosso pecado e para nos mostrar o caminho da eternidade. Pai. Por isso te agradecemos por esse cuidado maravilhoso, Pai. Te convidamos para estar aqui presente, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer e sem o Senhor não queremos fazer mais nada, Pai. Então esteja aqui conosco. Convidamos o seu Espírito Santo também para estar nos auxiliando, aumentando o nosso entendimento, expandindo o nosso intelecto, para que possamos aproveitar na profundidade o que o Senhor reservou para nós nesta leitura de hoje, Pai. Esteja presente em cada lar que está vendo ao vivo ou gravado, Pai. Que o Senhor os ajude a perseverar na leitura, que o Senhor coloque no coração deles e delas todos os dias, Pai, o desejo de ler a Tua Palavra e de conhecer mais, Pai. Se revele a eles como o Senhor tem se revelado a mim, Pai. A cada leitura o Senhor apresenta uma face nova sua, Pai. Eu estou desejando, Pai, te conhecer mais a cada dia. Por isso queremos o Senhor conosco, Pai. Não queremos fazer mais nada sem o Senhor. Sem o Senhor não dá para fazer mais nada. E que venhamos a aprender tudo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Fala, Rodrigo, beleza? Rodrigo é um amigo meu de longa data, longa mesmo, já está para fazer 20 anos que a gente se conheceu. A gente não se vê faz um tempinho, mas Deus é o mesmo aqui, onde Ele estiver. Rodrigo, receba as bênçãos do Senhor onde quer que você esteja, que Ele te abençoe, que Ele cuide de você e que você saiba que você é filho de Deus. Então vamos recapitular um pouquinho. A gente parou a semana passada em Esther 5. Esther 5 vai falar, eles descobriram um plano de Amã, Esther e Mardoqueu descobriram um plano de Amã para eliminar os judeus e com isso eles bolam uma estratégia para conseguir alcançar o rei. O rei ele só concedia audiências para as pessoas que ele escolhia. Então eles se prostraram em jejum e oração para que o rei ouvisse a petição de Esther. Então, e com isso o plano de Amã foi desmascarado. E a gente vai prosseguir hoje em Esther 6. Esther 6, capítulo 6, versículos 1 a 14, vai falar das honrarias que o rei concedeu a Mardoqueu. Porque depois de descoberto o plano, eles traçaram uma estratégia para se defender. E o rei decidiu honrar Mardoqueu porque ele descobriu que Mardoqueu havia descoberto um plano para assassinar o rei e havia desmascarado esse plano. E ele não havia sido reconhecido por isso. Então o rei descobrindo isso, ele perguntou para Amã o que devemos fazer para honrar um homem desse. Amã estava coberto de orgulho, pensando que seria ele quem seria honrado, mas na verdade a honra foi dada a Mardoqueu. A gente vai ler o versículo 13 aqui, do capítulo 6 de Esther. Então vamos lá, Esther capítulo 6, versículo 13. Contou a sua mulher Zares e aos seus amigos tudo o que havia acontecido. E lhes disseram seus sábios e a sua mulher Zares: se Mardoqueu é do povo judeu, você começou a cair diante dele. Você não poderá nada contra ele. Ao contrário, você cairá completamente diante dele. Então, Deus estava não só exaltando Mardoqueu,
mas foi um meio pelo qual Deus usou para salvar o seu povo do extermínio. Agora nós vamos para o capítulo 7 de Esther, que vai falar o rei e Amã no banquete de Esther, né? Nesse banquete é onde Esther desmascara tudo perante o rei, e aí o rei se enfurece e manda executar Amã. E aí no capítulo 8, versículos 1 a 12, vai falar do édito ou do decreto, né? Édito é uma palavra antiga, que é decreto, mais atual. O decreto do rei em favor dos judeus, como a lei deles da época, um decreto real não podia ser revogado, então ele buscou junto aos seus especialistas legais um meio de dar condições do povo judeu se defender. E aí, capítulo 8, versículos 1 a 12 vai falar disso. Versículos 13 a 17 vai falar do dia do Purim. Foi um dia de grande alegria para o povo judeu, né? No capítulo 9, versículos 1 a 16 vai continuar contando a história. E capítulo 9, versículos 1 a 16. E capítulo 9, versículos 17 a 32 vai falar da festa dos Purim. E nessa festa tinha muita comida e muita troca de presentes. E por que chama Purim? Porque o material pelo qual o material pelo qual Amã decidiu traçar a estratégia para eliminar os judeus chamava Pur, né? Eu não sou especialista nisso, não sou linguista, mas com certeza tem algo relacionado aqui. Ele lançou as sortes através do Pur, P-U-R. E essa festa aqui, na minha opinião, eu acho que é um achismo, então eu acho que é algo relacionado a isso, né? E agora a gente vai para o capítulo 10, versículos 1 a 13. A gente vai encerrar o livro de Esther, vai falar do elogio a Mardoqueu. Então o rei ele decretou um elogio, né? Ele oficializou uma honraria a Mardoqueu. E aí nós encerramos por aqui o livro de Esther, e agora nós vamos para Jó, um livro muito interessante, pouco estudado, pouco pregado sobre, porém um livro bem interessante. É uma leitura não tão convencional, ele mistura prosa com poesia, com a estrutura de poema. É um pouco, não complicado, mas é uma estrutura difícil de entender. Ele tem muita filosofia, né? Então vale a pena ler sim, vale a pena estudar, vale a pena se aprofundar como toda a Bíblia. E aqui é um livro bem atípico, né? Mas lendo hoje, antes de começar a live aqui, eu percebi que tinha algo interessante e eu não tinha visto antes. Então vamos começar agora com o livro de Jó, né? Um parêntese aqui, há um dito popular falando sobre a paciência de Jó, e nós vamos ver aqui que ele não teve tanta paciência assim, é só um dito popular mesmo. Ele não foi paciente, ele passou por todo o processo, mas ele não se demonstrou uma pessoa paciente, que a gente vai ver aqui. Então Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Jó, um homem íntegro e reto. Essa parte sempre me chama a atenção, porque vai relatar um dia em que os anjos se reúnem para falar com Deus e Satanás está no meio. E Deus pergunta para ele: onde você estava? Ele falou: estava passeando pela terra. E aí Deus fala: você viu meu servo Jó? Então olha só que interessante. Bom dia, Priscila, tudo bem? Olha só que interessante. Deus fala para Satanás, falou: você viu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e fiel. Olha só que interessante. Deus declarou Jó íntegro. Não foi Jó que se autodeclarou íntegro, nem as suas atitudes que o declararam íntegro. Foi uma palavra proferida por Deus. E aí capítulo 1 de Jó, versículos 6 a 12 vai falar que Deus autoriza a prova. Então Satanás fala: ele é íntegro porque o Senhor cuida dele.
Ele tem tudo. Então, Deus autorizou Satanás a interferir nessa história. Então, isso já de cara abre qual que é o panorama do livro. Por que eu falei que ele é atípico? Porque mostra Deus autorizando Satanás a causar prejuízo, a causar dano na vida de uma pessoa. Então, só isso já basta para nos fazer refletir sobre o que acontece na nossa vida. Nem tudo que é de mal é só Satanás, e nem tudo que é de bem é só Deus. A gente tem que ter discernimento de saber o que é Deus e o que não é, e o que é plano do inimigo e o que não é. Muitas vezes virou um jargão. Quando acontece algo de ruim na vida de um crente, ele fala que é Satanás está tentando ele. Vai ver, não é, vai ver o próprio caráter dele levando-o a fazer escolhas ruins. E quando aparece uma bênção, bom dia Rose, tudo bem? E aí quando aparece uma bênção, o orgulho já cresce e fala, Deus está me exaltando aqui. Não vai ver, não é, vai ver, é só uma prova para testar o seu orgulho. E pode não ser algo de Deus para você. Lógico que Deus está acima de tudo, Ele sabe de tudo, Ele cuida de tudo, como tem sido as nossas orações aqui antes de começar. Mas Ele pode sim permitir uma prova. Pode, não, vou melhorar. Ele vai te provar várias vezes no decurso da sua vida, para que Ele sonde o seu caráter e o seu coração. Então Deus autoriza essa prova. E agora a gente vai ler o início da tragédia aos nossos olhos, porque a gente só vê partes do que está acontecendo, porém no fim a gente vai ver que não foi uma tragédia assim. Na verdade foi algo muito maior, né? E aí, capítulo 1 de Jó, versículos 13 a 22, as primeiras desgraças e a firmeza de Jó. E eu separei uns versículos aqui para a gente ler, para fixar aquilo que eu disse, que coisas boas nem sempre podem estar vindo de Deus, e coisas ruins nem sempre podem estar vindo de Satanás. Então vamos ler o versículo 15, 16, 17 e 18. Vou ler bem pausadamente aqui. Jó, capítulo 1, versículos 15 a 18. No 15. De repente os sabeus caíram sobre eles e mataram seus empregados a fio da espada e tomaram o gado. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Então, vamos lá, Deus autorizou Satanás a provar Jó. Então ele usou um povo aqui, os sabeus, para atacar a manada de gado que Jó tinha e roubar tudo. Versículo 16. Ele ainda estava falando quando chegou um outro e disse: um fogo de Deus caiu do céu, queimando as ovelhas e os jovens, consumindo a todos. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Então vamos lá, Deus autorizou a prova, Satanás estava agindo, porém aqui a gente vê que caiu fogo do céu. E o empregado de Jó fala que foi um fogo de Deus. Então, há coisas que Deus faz que pode, a primeiro momento, causar prejuízo na nossa vida, na nossa visão. Vai ver só o dano, porém lá na frente a gente vai ver que é algo muito maior. Versículo 17. Ele ainda estava falando quando chegou outro e disse: os caldeus, formados por 3 bandos, caíram sobre os camelos e os tomaram. Depois de matar os jovens à espada, só eu escapei para contar o que aconteceu. Então mais um povo sendo usado para atacar o que era de Jó, matando tudo e roubando os animais. E agora a gente vai ver o versículo 18. Ele ainda estava falando quando chegou o outro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito. Vamos ler o 19 também. E eis que um vento forte soprou do meio do deserto, atingindo a casa pelos 4 lados. Ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Então, aqui
um vento que soprou do deserto. Isso nos faz lembrar alguém que viveu no deserto mais para frente lá no Novo Testamento. Então, olha só, foram dois povos, fogo do céu e vento. Então, aqui a gente pode fazer alguns paralelos, mas não vem ao caso nesse momento. Mas foi tirado tudo de Jó, exceto, todo mundo fala, Jó perdeu tudo. Jó não perdeu tudo. Ele ainda tinha, além da sua vida, sua esposa, que passou por todo esse processo com ele. Muito é falado sobre a esposa de Jó, que disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, e ela é taxada como louca. Porém, ela foi a única que ficou ao lado dele durante todo o processo, passou a fase ruim e passou a fase boa também e colheu os frutos lá na frente. Então, a esposa dele não foi louca, como todos falam. Ela teve um momento de desespero, como acontece com todos. Jó se desespera várias vezes, mas mesmo proferindo essa frase fatídica que marcou ela para toda a história, ela foi a única que permaneceu o tempo inteiro ao lado de Jó. Agora a gente vai para o capítulo 2, versículos 1 a 10, vai falar da segunda prova, e essa prova foi bem maior. Então, perder tudo de material e perder os filhos não foi o pior. A segunda prova é bem maior, que é as feridas, a doença pelo qual ele passa, que faz ele virar motivo de vergonha para a cidade. E aí capítulo 2, versículos 11 a 13, vão aparecer os amigos de Jó. Nós vamos ler o versículo 13 aqui, que me chama muita atenção. Toda vez que eu leio, me chama a atenção esse versículo. Então vamos lá, Jó, capítulo 2, versículo 13, fala assim: depois sentaram-se no chão ao lado dele por 7 dias e 7 noites, e sem dizer palavra alguma, viram como era grande o sofrimento de Jó. Então, muitas pessoas falam que esses amigos eram mal intencionados e que vieram com intenções de acusar Jó e de falar do pecado dele, que ele estava sofrendo, tinha motivo e etc. Mas olha só como começou essa conversa entre eles. Eles contemplaram o sofrimento de Jó por 7 dias sem abrir a boca. Então, pode ser que eles se perderam no discurso depois? Pode, porque nós somos humanos e quando falamos demais, falamos o que não devemos. Mas olha o início, eles começaram contemplando o sofrimento de Jó, sofrendo junto dele em silêncio. Agora a gente vai para o capítulo 3, versículos 1 a 27. Vão começar os diálogos de Jó com os 3 amigos, lamentação de Jó. Então Jó inicia o diálogo se lamentando. E o que eu aprendi hoje, que eu vi aqui que eu não tinha visto, esse diálogo ele se torna uma discussão, porque cada um vai querer firmar o seu ponto de vista, vai justificar, vai dar os seus motivos, porém essa conversa se torna acalorada mais para frente. Só que a gente vê ordem na conversa, a gente vê ordem na discussão. Isso nos demonstra que mesmo que tenhamos pontos de vista divergentes e queiramos defender um ponto de vista ou um argumento, isso não é motivo para virar bagunça e gritaria. Eles, apesar de exaltados, está relatado aqui que cada um respeitou o outro na hora de falar. Então, isso serve para nós também. Então, capítulo 3 vai dar início aos diálogos. Jó começa se lamentando. Capítulo 4, versículos 1 a 21, primeiro ciclo de discursos. Então ele vai começar falando e ele vai falar sobre a fé no Deus da justiça. Então eles começaram bem o diálogo. Só que mais uma vez, quando se fala demais, acaba-se pecando pelo falar demais. Capítulo 5, versículos 1 a 27, ele vai fazer uma admoestação, né? Ele vai tentar corrigir Jó. Capítulo 6, versículos 1 a 13, a primeira resposta de Jó, ele vai protestar e vai proferir imprecações. A minha tradução é tradicional
e como eu já falei outras vezes, ela é católica. Algumas palavras são atípicas no nosso uso diário. Imprecações, ele não estava maldizendo, mas ele também não estava reclamando. Só que ele estava expondo o seu coração, rasgando o seu coração. Porém, ele estava falando de modo negativo. Ele estava expondo o seu lado ruim aqui. E aí, capítulo 6, versículos 14 a 30, contra o abandono dos amigos, Jó vai relatar que ele foi abandonado por todos. Ele era uma pessoa famosa, bem vista, bem relacionada. Só que a vergonha a qual ele foi exposta por perder tudo, estar doente, fez as pessoas se afastarem dele, né? E agora a gente entra no capítulo 7, versículos 1 a 21, vai falar das queixas de Jó. Então ele reclama ali, ele fala tudo, ele começa a se queixar, ele protesta contra o que acontece. Aí a conversa fica acalorada. Capítulo 8, versículos 1 a 22, agora vai o discurso de Baldade. Na sua Bíblia pode estar um nome diferente, acho que é Beldade, se eu não me engano, aqui está Baldade. E ele vai falar da justiça de Deus e o destino dos injustos. Então, os amigos dele até estavam bem intencionados, porém eles queriam se justificar por palavras e pelo que eles viam. Então, se Jó estava passando por aquilo, era porque ele merecia. Esse é o ponto central da argumentação dos amigos de Jó. Então, capítulo 8, Baldade vai falar da justiça de Deus e do destino dos injustos. Então, se Jó estava tendo esse destino, na visão deles era porque Jó era injusto. E aí Jó responde novamente. Então você vê que são ciclos de debate onde fica acalorada a conversa, porém a gente vê aqui que há um certo respeito entre falar, ouvir, falar e ser ouvido. Então vamos aprender também com essas dificuldades aqui. Capítulo 9, versículos 1 a 14, volta Jó a falar, discurso de Jó. Pode alguém justificar-se diante de Deus? Então, ele foi taxado de injusto, mas na mente dele fala, mas eu posso me justificar diante de Deus? Né? Essa era sempre a contra-argumentação de Jó, e a gente vê que o discurso ele evolui, né? Começa com lamentação, depois Jó vai reconhecendo a soberania de Deus, mas parece que seus amigos não seguem essa evolução na discussão. Então Jó começa a perceber mais o que está acontecendo e seus amigos não. E Jó ainda fala assim no capítulo 9, versículos 15 a 24, será que Deus é arbitrário? Né? Será que Deus faz isso com arbitrariedade? Ele escolhe a quem ele vai fazer sofrer ou não? Então, é muito interessante meditar nesses textos aqui e buscar extrair a sua essência desse texto aqui. E nada melhor do que o Espírito Santo para nos ajudar a entender a profundidade desse livro aqui. Capítulo 9 ainda, versículos 25 a 35. Mais uma vez, queixa e lamento diante de Deus. Jó está preocupado porque ele não imaginava um sofrimento desse ser possível. Ainda mesmo em meio a esse sofrimento ele ser questionado pela sua integridade, pela sua justiça, pelo seu caráter, pela sua conduta. Então foram ataques sucessivos, sem tempo para descansar, sem tempo para ruminar. A gente não sabe quanto tempo isso durou, né? Desde da perda dos seus bens, da morte dos seus filhos e desse diálogo aqui, a gente não sabe o período que passou. Então, a gente não sabe o quanto tempo durou essa aflição. Capítulo 10, versículos 1 a 7, vai continuar essa queixa e lamentação diante de Deus. Porém, aqui, Jó começa... Sim, Rose, Jó viu que tinha uma má intenção nas palavras dos seus amigos. Por quê? Porque eles queriam justificar o que estava acontecendo. Você está sofrendo porque você pecou. E não é só má intenção. Eles tinham uma visão limitada. Eles não enxergavam como deveriam enxergar.
né? Eles não usaram de misericórdia com Jó, eles viram só a situação e acusaram o amigo. E agora a gente vai ver por que a discussão evoluiu e os amigos não viram. Porque Jó, no meio disso tudo, olha o que ele vai falar nos versículos 8 a 22 do capítulo 10. Ele vai falar do Deus Criador. Então ele vai começar a perceber a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Ele começa assim, ó: tuas mãos me modelaram, me moldaram e juntas me envolveram. Então ele começou a perceber a grandeza de Deus mesmo em meio a tudo aquilo. Ele percebeu, Deus é que me fez, que me formou. E ele começa a entender o que é justiça de Deus, mesmo em meio a esse sofrimento todo. Agora a gente vai para o capítulo 11, vai entrar o terceiro amigo agora, versículos 1 a 20. Capítulo 11, versículos 1 a 20. O discurso de Sofar. Sabedoria de Deus e promessas para o justo. Então, mais uma vez, mais um amigo tentando apontar para o mesmo assunto, mas dando uma abordagem diferente. Deus havia feito promessas para quem é justo. Então ele estava mais uma vez reafirmando que na visão dele Jó era injusto. Capítulo 12, versículos 1 a 25, mais uma resposta de Jó. Experiência contra retribuição. Então, Jó, ele começa a captar o cerne da mensagem, o centro da mensagem. E aí, mas mesmo assim ele continua tentando se defender, ele continua tentando explicar o que aconteceu. Eu acho que o intuito maior ali não era só escapar do sofrimento, era fazer os amigos dele entender o que estava acontecendo, né? Porque Jó passou a entender o porquê que ele estava vivendo aquele processo. A gente vai ver no final o resultado disso. Mas até então os amigos não enxergavam, e Jó passou a começar a enxergar. Capítulo 13, versículos 1 a 28, Jó se defende mais uma vez. A gente vai ler o versículo 11. Olha só como as palavras de Jó começaram a mudar. Capítulo 13, versículo 11. A majestade de Deus não lhes causa medo? O terror dele não cai sobre vocês? Então olha só, no meio disso tudo Jó começou a temer a grandiosidade, a majestade de Deus, porque se ele estava passando por isso, ele sabia que era Deus, e agora ele entendeu, se esse Deus grandioso e majestoso está fazendo isso comigo, o que mais ele pode fazer? Olha aí, então a mente de Jó começou a expandir, como a nossa está expandindo aqui com essa leitura. Então vamos nos aprofundar, vamos perseverar e mesmo passando as situações que estamos passando, vamos buscar entender o que Deus está falando conosco, o que Deus está fazendo na nossa vida. Capítulo 14. Isso, capítulo 14, versículos 1 a 22, a condição humana. Então, Jó, ele passa a expandir o discurso dele, tentando abrir o entendimento dos seus amigos. E a gente vai ler aqui o versículo 1 e o versículo 4. Jó começou a entender a majestade de Deus, começou a se aprofundar no sofrimento que ele estava tendo. O sofrimento é o maior professor que nós vamos ter nessa vida. Nesta vida aqui é o sofrimento. Até Jesus aprendeu com o que sofreu, é o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 8. Jesus aprendeu com as coisas que sofreu. Então, no meio desse sofrimento, a mente de Jó expandiu. Olha o que ele fala no versículo 1 e no versículo 4 do capítulo 14. O homem nascido de mulher tem vida curta e cheia de inquietação. Versículo 1. Versículo 4. Quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. Então, esses versículos eles são direcionados a Jesus, né? O homem nascido de mulher tem vida curta. Quem pode tirar o puro do impuro, né? Mais para frente ele fala que pode nascer um justo de alguma mulher. Então, olha só, esses versículos começam a apontar para Jesus. Então,
Como tudo no Antigo Testamento e tudo no Novo Testamento aponta para Jesus, então aqui a gente já vê um versículo aqui. Mais para frente a gente vai ler um versículo que fala de Jesus diretamente, mas é só um pequeno spoiler, porque ele está poucos capítulos à frente, a gente vai ver isso no domingo que vem. Capítulo 15, versículos 1 a 16, segundo ciclo de discursos. Então, bom dia, Neidinha, tudo bem? Agora a gente vai começar o segundo ciclo de discursos entre Jó e seus amigos. Então, percebam que um fala, o outro escuta. Quando um termina de falar, o outro passa a falar, um vai escutando o outro. Então, é interessante, sim, ver essa estrutura, né? É interessante. Então, agora vai entrar Elifaz. Jó falou da condição humana, olha o que Elifaz fala. Ele vai falar da fraqueza humana. Eles não estão errados, mas os olhos dos amigos dele estavam só para o que você fez de errado e para o que isso causa na sua vida. Eles não estavam enxergando além como Jó estava enxergando além. E aí a gente está quase acabando aqui a nossa leitura. Capítulo 15, versículos 17 a 35, o destino do injusto. Elifaz vai falar que o injusto tem um destino. Capítulo 16, versículos 1 a 22, volta Jó a responder, né? Consolações inoportunas. Então Jó fala, vocês têm noção do que vocês estão falando? Vocês acham que isso é consolação? Vamos ler o versículo 4. Olha como Jó se coloca em nível de igualdade com os amigos, mesmo ele estando falando tudo errado para ele. Olha o que Jó fala. Capítulo 16, versículo 4. Também eu falaria igual a vocês se estivessem no meu lugar. Então, olha como Jó trata os seus amigos. Se fossem os amigos na posição dele e Jó estivesse são e saudável, ele falaria a mesma coisa. Então, serve para nós aqui. A gente vê um irmão, uma irmã numa situação de aflição, a gente quer achar motivo. Fala, você está assim porque você errou. Agora, se fosse eu o errado e ela a certa, vamos colocar assim, e ele o certo, eles falariam a mesma coisa. Então nosso coração tem que estar num lugar diferente, numa posição diferente. Para que a gente consiga falar como Jó, nós, não passando pelo sofrimento, temos que nos colocar na posição de sofredores. Aí a gente começa a entender. Capítulo 17, vamos encerrar a nossa... Não, vamos não, tem mais um capítulo ainda. Capítulo 17, versículos 1 a 16, mais uma vez Jó se lamentando, lamentação de Jó novamente. E aí sim a gente encerra a nossa leitura hoje com o capítulo 18 de Jó, versículos 1 a 21, discurso de Baldade, a morte do injusto. Então, se o que você faz é injustiça, você merece a morte. Baldade, no final das contas, não está tão errado, porém, eles não enxergavam a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos salva da morte, do pecado. Então, a gente encerra essa nossa leitura por hoje, capítulo 18 de Jó. Continuaremos no domingo que vem no capítulo 19, e é no capítulo 19 que tem aquele versículo que eu falei que Jó vai falar especificamente sobre Jesus. Quem souber pode colocar nos comentários, sem fazer pesquisa no Google, tá? Sem usar inteligência artificial. Eu já decorei esse versículo, o endereço dele pelo menos, e um trecho do texto eu já decorei, porque é um texto muito bonito. Então a gente encerra por aqui hoje. Que Deus abençoe vocês e vamos agradecer. Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, Pai. Não há prazer maior do que falar do Senhor e falar da Tua palavra e ver os grandes feitos que o Senhor fez. E nós estamos aqui cumprindo um mandamento bíblico, que é relatar os seus feitos, Pai. O Senhor deixou escrito aqui que nós deveríamos falar aos nossos filhos e filhas, e nós expandimos isso a todos que estão ao nosso redor, falar da sua palavra dia e noite, ensinar
o que é dito na sua palavra, contar os seus grandes feitos. Estamos aqui, Pai, cumprindo o que o Senhor nos ordenou, falando da sua palavra. Então que venhamos a nos encher da sua palavra, que venhamos ser totalmente transformados pela sua palavra, que a sua palavra venha nos confrontar sempre que a lermos, Pai, porque quando abrimos a Bíblia para ler, a Bíblia nos lê e nos mostra onde estão os nossos erros, onde estão as mudanças de caráter que precisamos buscar fazer em nós mesmos. A sua palavra, Pai, é maravilhosa. O seu conhecimento é maravilhoso demais, Pai. Quando esse conhecimento se revela a nós, é maravilhoso demais para nós. Nós não conseguimos nem descrever o que estamos sentindo, o que estamos aprendendo, Pai, por causa da grandiosidade de quem o Senhor é, Pai. Muito obrigado. Abençoe cada um que ouviu essa live, Pai, cada um que viu essa gravação, abençoe cada lar, Pai, e que ao abrir esses vídeos, Pai, as pessoas estejam abrindo o seu coração para a sua palavra entrar, que eles estejam abrindo os seus lares para que o Senhor se faça presente, Pai, e que essa cruz de Cristo seja fincada em cada lar que está ouvindo a sua palavra, em cada coração que está lendo a sua palavra, Pai, porque esse território foi conquistado pelo Senhor, Pai. O Senhor nos conquistou o nosso coração, conquistou a nossa mente, conquistou o nosso lar, conquistou a nossa família, e nós fincamos essa cruz como marcação de território. Esse território é seu, Pai. Nós declaramos que somos teus, Pai, e não precisamos de nada além do Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor nos dá, mas a nossa alegria vem do Senhor e o nosso coração está voltado para o Senhor, Pai. Muito obrigado por este domingo maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Bom dia, galera, fiquem com Deus e até o próximo domingo.